O número de pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade ultrapassa os 300 milhões no mundo, segundo a estimativa da Organização Pan-Americana da Saúde. E destes, 18,6 milhões são brasileiros. Segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então eu te pergunto, será que você possui algum transtorno de ansiedade? Nesse vídeo eu vou te dar as informações necessárias para identificar, prevenir e saber lidar com problemas relacionados a isso. E já te adianto, pode ser que você tenha uma visão diferente do que a ansiedade realmente é e de como agir. Esse vídeo é uma forma de tentarmos entender aquilo que chamam de o mal do século, a ansiedade. Então fica aqui até o final para não perder nada desse conteúdo. Eu já vou começar esse vídeo falando uma coisa que talvez você não saiba. A ansiedade não é algo ruim. É ela que faz com que você tome várias decisões ao longo do seu dia, como por exemplo, ao atravessar a rua você olha para os dois lados, ou quando o seu despertador toca e você sente que precisa levantar, ou até mesmo quando você tá com fome e vai atrás de comida, isso é a ansiedade te fazendo agir. Ela é uma reação natural do corpo, muitas vezes relacionada à preocupação e ao medo. E é muito comum analisarem o estresse, o medo e a ansiedade como sendo uma mesma coisa. Todos eles são mecanismos do nosso cérebro para nos proteger, mas não são a mesma coisa. O estresse é uma alteração bioquímica que acontece no organismo quando vivenciamos uma situação de medo ou ansiedade. Então o estresse é gerado depois do medo e da ansiedade. E esses dois são parecidos, até mesmo complementares, como se fossem dois lados de uma mesma moeda, mas a sua diferença é que no medo eu sei exatamente o que me causa uma reação de fugir ou lutar. Tenho medo de altura, de insetos, do escuro, ou medo de animais grandes, por exemplo. E na ansiedade essa reação é subjetiva, não é algo que eu consigo definir de forma simples como um medo. É um medo e inquietação que eu não sei de onde vem, aparentemente, e ligada a uma antecipação do futuro. Eu mesmo passo por isso em muitos momentos, principalmente aqui no YouTube. É só eu postar um vídeo e eu fico numa ansiedade pensando se o vídeo vai performar bem, se a thumb está boa, se o título é chamativo, e fico olhando minuto a minuto para ver se tá tudo bem, e é algo que eu tenho aprendido a lidar. Mas então, se a ansiedade é algo natural, quando ela se torna um problema? O problema é quando essas reações de medo e ansiedade que são naturais passam a prejudicar a nossa rotina, quando se tornam reações excessivas e incapacitantes. Quando isso acontece, pode ser um indicativo de que existe um transtorno. Nos últimos anos, foi possível observar um crescimento no número de pessoas que sofrem com esses transtornos. Durante a pandemia, por exemplo, os casos de depressão e ansiedade aumentaram 25%, de acordo com a OMS. Há quem diga que o medo é algo da natureza humana, enquanto que a ansiedade foi sendo criada ao longo do tempo conforme foram aparecendo novas situações em que não tínhamos sido projetados para enfrentar. Mas guarda essa ideia que daqui a pouco eu vou voltar para ela. O número de pessoas com problemas mentais tem aumentado muito, e isso se dá a diversos fatores possíveis. Eu quero te fazer pensar numa coisa, que é o objetivo desse canal. Analise essas informações. De 1975 até os dias de hoje, o número de pessoas com diabetes, com estresse, com sobrepeso ou obesidade e que dormem mal aumentou muito no mundo. Alguns desses até mesmo chegaram a triplicar, e todos são fatores de risco para ansiedade e depressão. Então pensa comigo, será que não tem nada a ver? O mundo parece estar caminhando cada vez mais para um lugar onde as pessoas estão cada vez mais adoecendo mentalmente, também por conta dos seus maus hábitos. 60% das pessoas que estão em postos de saúde hoje estão por conta de doenças crônicas não transmissíveis, que tirando câncer são diabetes, hipertensão, dislipidemia, colesterol alto e obesidade. Todos esses sendo problemas fatores de risco para a ansiedade, mas que poderiam ser evitados com uma mudança no estilo de vida, e isso eu vou falar melhor na parte 4 desse vídeo. Mas, segundo a psicologia, as principais fontes causadoras da ansiedade são fatores genéticos, gatilhos e traumas específicos, doenças físicas e distúrbios hormonais e fatores ambientais, como o estresse no trabalho, por exemplo. Ela pode ser uma consequência de outros transtornos mentais, como a depressão, e o oposto também pode acontecer, a ansiedade desencadear uma depressão. Lembra que eu falei agora há pouco que há quem diga que o medo é algo da natureza humana enquanto a ansiedade foi sendo criada ao longo do tempo? Essa linha de raciocínio diz que conforme o ser humano foi se desenvolvendo, foram começando a aparecer novos medos que não tínhamos sido projetados para enfrentar. Antes os medos eram mais básicos, levar comida para casa, caçar, enfrentar os perigos de ataques de animais, entre outros. E hoje em dia existem muitos medos que, por exemplo, o homem antigo não pensava, como o de sofrer atentado terrorista, de ser sequestrado, da quantidade de acidentes em autoestradas, medos de bater com carro, entre outros. E que por isso a ansiedade acabou crescendo muito ao longo do mundo. Mas eu deixo essa discussão em aberto. Me diz aí nos comentários o que você pensa dessa ideia.
Existem uma série de sinais psicológicos que podem indicar o transtorno. Dentre elas estão inquietação constante, dificuldade para dormir ou manter o sono, desregulação de apetite, excesso de preocupações e apreensão, medos irracionais, mudanças repentinas de humor, pensamentos obsessivos, dificuldade de concentração, nervosismo, irritabilidade e falta de paciência frequente, dificuldade para socializar, sensação de desconexão consigo mesmo, medos extremos, crises de choro, diminuição da produtividade no trabalho e esgotamento mental. E o que o transtorno de ansiedade pode causar de forma visível no corpo? Boca seca, formigamento nas mãos e braços dormentes, náuseas e diarreia, problemas digestivos, calafrios, suor e tremores, taquicardia e dores no peito, respiração acelerada e falta de ar, tensão muscular, esgotamento físico constante e sensação de desmaio. As crises podem se manifestar de forma diferente para cada pessoa, e nos casos mais extremos podem somar várias dessas reações, podendo levar os pacientes ao pronto-socorro. Esses casos são o corpo dizendo que não está dando conta de algo. Alguns transtornos comuns dessa área são transtornos de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo e fobias, como, por exemplo, fobia social. Agora a pergunta que todos querem saber: existe uma cura? Infelizmente, uma cura definitiva não existe para esses transtornos de ansiedade, mas existem tratamentos e hábitos que podem ajudar a controlar as crises. Como as causas das crises são diferentes de uma pessoa para outra, não existe um padrão de como lidar com isso, mas cada pessoa pode se analisar e encontrar quais são os seus gatilhos, principalmente com acompanhamento profissional. E é imprescindível que se procure um profissional caso você perceba que tem tido sintomas como os que mostrei. Na montagem desse vídeo eu tive contato com como são feitos alguns tratamentos dessa área, e eles envolvem modificação em parâmetros da vida da pessoa, alguns crônicos, outros mais leves. Por exemplo, você tem fobia, ataque de pânico porque é chefe de algo e tem que falar em público. O tratamento top de linha para isso é a exposição. Pouco a pouco a pessoa vai precisar ser exposta, falar com uma pessoa aqui ou ali, até que ela comece a criar o seu repertório. A ansiedade generalizada, como outro exemplo, precisa de uma série de modificações de hábitos, como fazer caminhada, treinos, melhorar o sono e alimentação. E é disso que falei antes. Muitos problemas que se tornam crônicos na nossa vida podem ser evitados ou facilitados dependendo do nosso estilo de vida. É comprovado que mudanças no estilo de vida podem ajudar a controlar esses momentos de crise de ansiedade. Dormir bem, por exemplo, é um cuidado importante para a saúde física e mental. Garantir que o corpo descanse a quantidade de horas necessárias contribui para a energia e evita os problemas causados pela privação do sono. Se alimentar melhor, fazer atividades físicas, orar, escrever como se sente, são coisas que as pessoas podem fazer que têm o poder de causar uma grande mudança nesses quadros. Mas voltando aos tratamentos, aliado à melhora no estilo de vida, é preciso enfrentar os gatilhos de forma organizada, estudada e com acompanhamento psicoterapêutico de um bom profissional. É possível sim melhorar essa situação, controlar e ter uma boa qualidade de vida. A força de vontade de sair dessa situação, o acesso a serviços especializados e a busca por ajuda são fatores determinantes nisso. E trazer luz para esse tema também é algo muito importante, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Quero trazer discussões sobre isso e o máximo de informações que eu puder dar que possam ajudar alguém. Antigamente, o homem tinha sua energia e pensamentos gastos em caçar, se abrigar, pegar animais para comer, para se vestir com a pele, entre outras coisas. Hoje nós temos tudo isso. Nós não temos gasto energético para sobreviver em termos de abrigo e alimentação. Nós não vamos ao mercado e matamos o boi. A gente já chega lá com a carne cortada e só escolhemos. Se queremos comer, pedimos um iFood. Se queremos ir a algum lugar, chamamos um Uber. E não me entenda errado, isso é muito bom. Essas facilidades são muito boas. Diferente do que alguns podem pensar de mim, eu não sou contra nada disso. Eu sou extremamente a favor da tecnologia e facilidades para a humanidade, mas tudo sendo feito da forma certa. Mas por que no mundo onde aparentemente as coisas estão cada vez mais fáceis, nós vivemos adoecendo? Bom, pode ser que com o passar dos anos a sociedade tenha mudado, o nosso cérebro tenha mudado, mas nós não mudamos junto com ele, apenas fomos vivendo no automático. Qual era o sentido da vida para os homens mais primitivos? Simplesmente sobreviver. E qual o sentido da vida do homem moderno? Realmente temos inteligência e facilidades hoje em dia, mas muitas vezes não sabemos qual é o nosso propósito.
E talvez isso também seja um grande causador das nossas ansiedades. Alguns vídeos atrás eu falei exatamente sobre esse assunto, então se você quer continuar evoluindo e colocando sua mente pra funcionar, passa naquele vídeo porque eu fiz com muito carinho e espero que ele seja uma virada de chave na sua vida. Eu quero agradecer muito a cada um dos meus inscritos desse canal. Vocês são pessoas incríveis e muito obrigado por estarem comigo nesse meu sonho de conseguir transmitir a mensagem que eu tenho pras pessoas. Eu sou o Isra Nonato e o meu objetivo aqui é te fazer pensar.